certo? Bom, pessoal, muito bem-vindos a essa nossa live aqui do Núcleo Clara Luz de Terapias Vibracionais e Formação de Terapeutas. Eu sou Cissa Gomes e hoje eu recebo aqui uma convidada muito especial para falar de um processo terapêutico, de uma ferramenta muito séria e que atualmente vem sendo procurada por uma grande quantidade de pessoas, principalmente com essa vida que a gente tem levado, do cotidiano, a rapidez com que tudo acontece. Muitas vezes não se consegue olhar para dentro de si, para dentro das próprias dores, e esse método vai nos ajudar não só a encarar essas dores, mas também ressignificar e acabar até tirando muitas coisas boas, experiências, e isso tudo a nossa terapeuta vai explicar. Então eu estou aqui hoje com a terapeuta Vitória Gomes de Castro, que é dentista, é terapeuta quântica, é hipnoterapeuta, facilitadora em EPASE, terapeuta floral. Que mais que você é, Vitória? Trabalho com homeopatia também. Isso. E hipnoterapeuta. Exatamente. Então hoje o nosso tema é hipnose, tá? Um tema fascinante e eu trago a Vitória porque ela já tem bastante experiência dentro desse processo terapêutico e é com ela que a gente vai conversar. Além de tudo, ela é minha filha querida, minha filha mais velha. Por isso sem máscaras, porque moramos juntas. E por isso estamos assim, é isso. Dividimos o mesmo ar, né? Então estamos sem máscara por isso. Vitória, então eu quero começar te perguntando sobre... Você pode explicar pra gente o que é hipnose? Bom, é uma pergunta um pouquinho complexa, porque na verdade a hipnose, apesar de ela ser simples, existem muitos mitos em cima da hipnose. Em algumas palavras, a hipnose é um estado mental onde o paciente deixa o seu inconsciente um pouco mais elevado do que o seu consciente. Sem o estado de inconsciência total, isso não existe. Isso é somente durante a morte ou durante um coma, certo? Bom, então a hipnose, basicamente, eu vou ter o estado hipnótico. A hipnose tem uma declaração da Sociedade Brasileira de Psicologia sobre hipnose, eu vou ler para vocês, para não faltar nenhum pedacinho, tá? É o estado de consciência, que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado para uma maior capacidade de resposta à sugestão. Então, a hipnose nada mais é do que uma forma de você aceitar mais facilmente uma sugestão, uma ideia, algo que vão inserir dentro do seu consciente, desde que você já queira aquela informação ou você já esteja apto dentro de você a aceitar aquilo, certo? Então, eu tenho na hipnose um estado de inconsciência maior do que o de consciência, sendo que é pouca coisa a mais e você nunca está inconsciente completo, certo? É isso. Então, eu acho que por aqui nós já podemos fazer aqui um parênteses, porque o que acontece? Muitas vezes, quando você vai indicar a terapia, eu mesmo no consultório, às vezes vejo que a pessoa se beneficiaria muito do método, né, da hipnoterapia, e quando você fala o nome hipnose, ela já fica assustada porque acha que vai ficar inconsciente e que o terapeuta pode induzi-la a fazer qualquer tipo de coisa. Então, assim, tirem isso da cabeça, isso não existe, ou pelo menos com terapeutas sérios, né, em lugares sérios, não existe esse risco, tá, gente? Então, vamos tirar essa... Não tem como, né, você fazer algo que você não queira fazer. Exatamente. A hipnose, como você está com um estado de consciente ainda ativo, porém menos ativo, a qualquer momento você pode voltar sozinho do transe, tá? Não existe isso de você não conseguir voltar nunca mais do transe, ou do terapeuta fazer o que ele quiser, ou dele ter acesso a todas as informações, certo? Principalmente hoje em dia, em que nós utilizamos um método hipnótico, né, um método de hipnose, diferente do método antigo, que era o método clássico, que é onde você mandava a pessoa, então dorme, deita, faz, volta. Isso não é mais feito assim. Hoje em dia a gente usa a hipnose ericksoniana. Alguns ainda trabalham com a clássica, mas essa outra hipnose é você o tempo inteiro. Então, o terapeuta vai dizer,
Por exemplo, você está num local, só você sabe como é, você sabe o que tem, você consegue ver, eu não sei como é, você sabe, e por aí vai, certo? Mas o terapeuta de hipnose, ele precisa deixar o paciente em transe, senão você não recebe, o paciente não recebe a informação que deve ser colocada, tá? Essa nova informação, que é trabalhada com a PNL, que é trabalhada com a programação neurolinguística. Então, tudo que é falado na hipnose tem o mesmo fundamento básico das palavras trabalhadas na neurolinguística, certo? Isso. Só, né, fazendo mais uma pequena observação, não se esqueçam que a nossa parte consciente é uma parte muito pequena. Praticamente 5% de tudo que nós fazemos ao longo do dia, durante a nossa vida toda, ela equivale a 5% de estado de consciência. Todo o resto está no nosso subconsciente. Então, para acessá-lo, é preciso que se tenha técnicas. E é aí que se guardam os grandes segredos do nosso sucesso, da prosperidade. É onde se tem os medos, as crenças, tudo que aprendemos desde a infância. E são essas dores que ficam guardadas lá no fundo que precisam ser ressignificadas e trabalhadas. E eu acredito que a hipnose seja um dos métodos mais rápidos, né, Vitória? Para acessar essa subconsciência, esse inconsciente. E é por isso que você precisa estar parcialmente, né, nesse estado de transe. É isso. A gente chama na hipnose inconsciente e subconsciente são exatamente a mesma coisa. Isso. Então, se vocês escutarem o subconsciente ou o inconsciente aqui, é exatamente a mesma coisa, tá? Ok. Bom, Vitória, qual é a diferença entre a hipnose clínica e a hipnoterapia? Bom, as pessoas elas ouvem a palavra hipnose e acham que tudo é uma coisa, é como se fosse tudo uma grande bola, né? E na verdade, existem várias divisões do que é hipnose. A hipnose clínica é aquela hipnose em que você vai tratar exatamente aquilo que o paciente está te trazendo. É objetiva, ele sabe o que ele tem e você sabe como tratar. Então ele chega, eu tenho ansiedade, eu não quero mais ter ansiedade. Ele chega relatando isso. De repente você quer, como nós trabalhamos com outras ferramentas também, por exemplo, EPAS e outras coisas, você quer voltar, mas o paciente fala, eu não quero mais ter ansiedade, não quero mais ser ansioso. Então você vai e trabalha dentro da hipnose, daquele objetivo. Isso é hipnose clínica. Ele não vai mais ficar ansioso, vai amenizar, vai melhorar. Vamos trabalhar com ancoramento, várias coisas que você pode fazer para hipnose clínica, mas é uma forma objetiva para o tratamento daquilo que o paciente relata. Agora, a hipnoterapia, ela é de fato uma terapia, como se fosse uma psicanálise, em que o paciente deita, ele entra em estado de transe hipnótico, de repente ele tem um trauma e ele quer saber o porquê, ele quer lembrar, ele quer trabalhar aquele trauma. Então você vai através daquele estado hipnótico, ele fala, o paciente fala com o terapeuta, mesmo em estado hipnótico, ele fala, ele relembra, ele traz sensações. Nada disso é doloroso como muitas pessoas acreditam. Isso não dói, porque o terapeuta bem preparado vai colocar o paciente naquela situação, mas antes ele vai dar ferramentas para esse paciente, para que ele se sinta forte, seguro, tranquilo. Inclusive, essas palavras a gente utiliza muito. Você está forte, você está seguro, você vai ficar tranquilo. É sempre. E quando o paciente se sente muito assustado durante a hipnoterapia, né, durante essa sessão, você pode lembrá-lo que ele não está sozinho, que você está com ele não está sozinho, você é forte, você está tranquilo, e assim vai. Então, a hipnoterapia, na verdade, ela trabalha exatamente a causa e não a consequência, são coisas diferentes. E ainda tem a hipnose, por exemplo, a gente chama de hipnodontia, que é a hipnose na odontologia, que é usada para casos clínicos, por exemplo, medo, criança, adulto que tem medo de dentista, alérgicos à anestesia, então a gente consegue sim fazer anestesia hipnótica, eu faço bastante anestesia hipnótica no consultório, acalmar pacientes com a hipnose. Então, criança, eu trabalho muito com criança, então chega a criança, a mãe fala, essa criança é terrível, meu filho tem trauma, meu filho não quer. Aí ele já chega no consultório, a primeira pessoa que ele vai receber sou eu. Ele vai me olhar, ele vai se deparar com uma pessoa totalmente diferente do que está acostumada, porque eu não uso branco, já trabalho toda a dissociação da imagem do que vai assustar. Isso também é hipnose, a gente trabalha esse tipo de hipnose na odontologia. Aí você conversa, você usa palavras com a criança, ou até mesmo com o adulto, de confiança. Você sempre vai deixando
confortável. E usar esse termo é muito interessante. Sinta-se confortável, sinta-se aceito, fique seguro, você está seguro, sempre deixando bem informado para o paciente que ali é um local seguro para ele. E ele vai se acalmar. As crianças, elas ficam calmas, elas ficam tranquilas, elas deixam fazer o tratamento. É muito difícil alguma criança que não esteja suscetível ao tratamento hipnótico. E o adulto também, porque a maioria que tem medo, que busca o dentista, e quando você fala que faz hipnose, no primeiro momento ou ele se assusta ou ele quer muito, ele já vai também se sentindo mais calmo, falando, não, poxa, aqui eu consigo ficar tranquilo, aqui eu posso me sentir em paz em casa. E tudo isso a hipnodontia, ela não é só uma questão de falar com o paciente, ela vai de tudo. Desde o tratamento que você dá, não só para o paciente, no caso de paciente infantil, no caso para a mãe, né? Então, a mãe da criança relatou que a criança faz isso, faz birra, faz aquilo. Você chega para a criança, para a mãe e fala, fica tranquila, eu estou acostumada, aqui é tudo bem, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir seguro. Você acalma a mãe, que muitas vezes deixa a criança estressada. Então, é uma coisa atrás da outra. Então, a hipnodontia, ela trabalha muitas coisas além do dente, apesar de ela ter esse nome, certo? É a partir do tratamento até o tratamento oficial. A Bel, sim, foi minha paciente mesmo de hipnose. Foi maravilhoso trabalhar com a Bel. Ela é fantástica. Ela se entrega mesmo. Então, podem avisar aos amigos, parentes, para todos aqueles que têm medo de dentista, que existe uma saída, viu, gente? Com certeza. Então, não precisa... Não precisa sedação, que isso é traumático. É isso aí. Vamos lá? Linda, Carol. Bom, Vitória, quais são as aplicações da hipnose? Quando que a gente utiliza? Deve indicar aí para os terapeutas que estão nos vendo, enfim, para todos. Bom, a hipnose, como ela age diretamente no subconsciente ou no inconsciente, ela serve basicamente para qualquer problema que você tenha. Qualquer problema, seja ele emocional, seja ele um problema físico. Por exemplo, uma pessoa que manca e já foi no médico e não tem mais nada com ela e o médico diz para ela que o mancar dela é psicológico. Então está associado a alguma coisa emocional, está associada a algum trauma muitas vezes. Mas essas pessoas, tem muita gente que não quer saber o porquê, não quer voltar, não quer, ela simplesmente quer ficar boa. Então ela busca por conta de estar manca e ela sai de lá andando. E isso é verdade, não é milagre. Isso é o poder que a hipnose tem, né? Lembrando que o paciente sempre deixa mais fácil ou mais difícil para o terapeuta chegar até lá. Ansiedade, esses tempos de medo, ansiedade, depressão, tudo isso a hipnose consegue tratar. Claro, uma sessão é o suficiente sim para você ter resultados positivos, mas tem muitos pacientes que têm muitas questões emocionais e tem muitas questões psicológicas que necessitam de várias sessões. E alguns hipnoterapeutas não gostam de falar, olha, uma sessão resolve, porque você vai embora do consultório, o terapeuta não te vê mais, muitas vezes ele não tem um feedback, não consegue acompanhar, certo? Então ele sempre pede 2 a 3 sessões para ter esse acompanhamento da melhora do paciente. Mas é muito tranquilo, a hipnose ela funciona bem para praticamente tudo. Obesidade, para emagrecimento, para gestantes que têm hiperêmese gravídica, na hora mesmo do parto, para acalmar relaxamento e fazer relaxamento da musculatura. Na hora de dormir, para pessoas que têm insônia, dores de cabeça constantes e não tem nada físico envolvido, pessoas que ficam muito tensas para falar com o público, pessoas que perdem atenção na hora de fazer uma prova, um concurso público, prestar um vestibular, provas na escola mesmo, e assim vai. Principalmente para crianças. Crianças, elas são as que mais entram em estado hipnótico rápido, trata rápido, mas também sai muito rápido do trânsito. Então o terapeuta tem que ter um pouco de habilidade para ser direto, né? Para falar direto com a criança. Lembrando que nem sempre a criança entende o nosso vocabulário. Então tem que ter um vocabulário específico. Para que eu vou usar com a criança? Uma criança muito nervosa, muito estressada, que não dorme, uma criança que grita, que tem medo, que tem dificuldade de atenção, que não consegue prestar atenção na escola. Assim, diversas questões. Autista, a gente consegue trabalhar a hipnose com autista, é muito complicado, não é fácil, porque ele não presta atenção em você do jeito que
uma pessoa que presta atenção normalmente faria, mas o autista dá sim para fazer hipnose, certo? É muito interessante porque eles entram muito rápido também em estado hipnótico. Só que ele precisa confiar no terapeuta. E isso é muito importante, na verdade, para qualquer área. Não adianta eu vou buscar um terapeuta para emagrecer, um hipnoterapeuta para emagrecer. Você chega para esse terapeuta, você olha para ele e fala: não me senti confortável aqui. Ele não foi gentil, ou falou alguma coisa que eu não gostei, ou me olhou de um jeito diferente. Não vai funcionar. A primeira coisa é empatia, certo? Então a hipnose trata tudo. Ela só não consegue tratar se você não tiver empatia pelo seu terapeuta. E nem vice-versa, né? Nem se o terapeuta não tiver empatia pelo seu paciente, certo? Vitória, dá pra fazer auto-hipnose. A Carol está perguntando. Na verdade, toda a hipnose é uma auto-hipnose, certo? A gente trabalha esse termo, auto-hipnose, para distinguir quando um terapeuta te induz a hipnose de quando você mesmo se induz a hipnose. Mas se você permite e se você acompanha, isso é uma auto-hipnose. Então, toda vez que você realiza, mesmo dentro de uma sessão de terapia com um hipnoterapeuta, ele está te induzindo, ele está te guiando, você está indo, você está permitindo. Isso é auto-hipnose. Se você consegue acessar esse caminho, geralmente o hipnoterapeuta ensina como você faz para voltar para esse caminho. Quando você faz isso, você já entra no estado de hipnose. Eu ia falar isso, pode... Tem alguém perguntando? Ericksoniana. Isso, hipnose ericksoniana. Eu não trabalho com hipnose clássica justamente porque eu trabalho muito com crianças, com pessoas que já chegam lá traumatizadas e pessoas muito controladoras. Então eu não trabalho com hipnose clássica, é muito raro, a não ser um caso ou outro de pessoas que não conseguem fazer as coisas sozinhas, elas precisam de comando. Nesse caso aí sim a gente trabalha a clássica, tá? Mas eu tô falando sim da ericksoniana. A gente falou um pouquinho no começo do vídeo, que era exatamente sobre essa questão, né? A maior parte do tempo, maior parte dos casos, eu trabalho com ericksoniana, justamente por ser mais tranquilo, o paciente se sente mais acolhido e aí fica mais tranquilo mesmo para trabalhar. Alguém perguntou se dá para associar com EPASE. Eu fiz EPASE. Teve uma paciente que eu fiz EPASE e logo em seguida eu fiz a hipnose. Por quê? Porque ela ressignificou, né? No EPASE a gente trabalha com aquela questão toda da ressignificação, então ela ressignificou. Mas o que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo. Mas terminando, ela ficou confusa. Ela se sentiu confusa. Ela ficou bem daquela questão que ela resolveu. Mas ela se sentiu sem chão porque ela estava vivenciando algo que era fruto daquilo que ela tinha passado. Né? Então ela ficou falando assim: agora, eu tô sem chão, o que eu faço? Falei: calma, vamos fazer uma sessão de hipnose. Então nessa sessão a gente trabalha, dá pra você trabalhar muitas coisas. Eu vou explicar rapidinho como que a gente fez com ela. Eu coloquei ela dentro do subconsciente dela. Ela se viu dentro do subconsciente. E o subconsciente tem as ferramentas para tratar todos os nossos problemas emocionais, todas as nossas situações, todas as nossas questões psicológicas. Coloquei ela dentro desse subconsciente, sempre guiando, né? Mas de uma forma em que eu guio, mas ela vai aos poucos, no tempo dela, sempre deixando claro que ela tá segura. E aí vai. E nesse momento, ela criou lá, pedi para ela imaginar o que tinha lá dentro, uma máquina, um painel de controle, um botão, enfim, algo que fosse parecido. Então eu sempre deixo essas opções, porque às vezes o paciente não sabe o que é um painel de controle, ou não consegue imaginar. Então imagina um controle, imagina um computador, do jeito que for fácil. Então ela imaginou e onde estava ela estava sentindo insegurança. Então a gente pediu para trabalhar essa insegurança. Então ela tirou, na verdade ela quebrou lá a máquina e ela terminou a sessão extremamente bem. Deu 15 dias depois, ela voltou para fazer o retorno da sessão e ela estava ótima, ela já tinha resolvido as questões, ela estava caminhando e ela tinha se demitido do outro trabalho que estava fazendo mal para ela também e já estava começando um novo negócio que era o negócio dela. Isso para ela foi fantástico, certo? Alguém disse que fez a formação, que amou, que... Sim, é fantástico mesmo. Eu acho lindo, eu fico até emocionada muitas vezes quando a gente fala sobre, né? Porque você vê... o Erickson fala muito de amor e fala... Até cheguei a anotar algumas frases depois para começar, para poder falar. É muito humano, né? E hoje em dia o terapeuta tem que ser humano. Chega daquela história de ser o terapeuta que só ouve, não fala nada e fica anotando.
ou do psicanalista que só anota. Hoje em dia nada mais é assim. A psicologia não é assim, a psicanálise não é assim, nada mais é assim, porque as pessoas elas querem conversar. Eu sou dentista, mas o paciente chega lá pra mim e quer falar comigo sobre coisas que ele não sabe muitas vezes que eu trabalho com terapias, mas quer falar pra mim coisas diferentes. Por quê? Ele quer conversar, ele não tem pra onde colocar. E a hipnose ericksoniana, ela tem essa questão da humanidade muito grande. Então você sabe do paciente, você faz o rapport, que é essa questão da empatia. Você ouve o seu paciente e ele também te ouve. Vocês se conhecem, tem essa troca e é nesse momento que acontece o rapport, é nesse momento. Geralmente o paciente, eu tenho um paciente que senta com o braço cruzado. Eu vejo que ou tá mais ou menos, às vezes não tá muito confortável. O que eu faço? Eu cruzo o braço também. Isso é rapport. Ele se identifica. Aí ele vai soltando aos poucos, eu vou soltando aos poucos. E assim vai. Isso também é hipnose, porque chega uma hora que você faz e ele imita seu movimento. Nesse momento você percebe que ele já está dentro do seu, como eu posso dizer, a sua pseudo-hipnose, né? Então ele já tá sendo levado por você. Você já pode se sentir mais confiante. Isso é bem interessante. E é só a Erickson que faz isso. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Acho que pode continuar com as suas. Bom, então, falamos de quais os tipos? Quais os tipos de hipnose? Falamos? Falamos, né? E o que é a pseudo-hipnose, Vitória? Bom, a pseudo-hipnose é aquilo que acontece com a gente o tempo inteiro. A cada 5 minutos, mais ou menos, nós sofremos influência muito grande de algo que é chamado de pseudo-hipnose, que é como se fosse uma propaganda, uma sugestão. A hipnose é uma sugestão em estado hipnótico. A pseudo-hipnose é uma sugestão num estado de vigília, né? Então, só que nós nunca estamos 100% em vigília. Às vezes você está sentado no sofá, começa a ver um filme, ou de repente você tem uma vontade de comer alguma coisa diferente e no filme apareceu um McDonald's lá no fundo, você não percebeu. Não percebeu. Aí você vai aonde? Vai no McDonald's. Ou viu no filme as cores vermelha e amarela com muita frequência, vai no McDonald's. Porque isso é a pseudo-hipnose, é a associação. Aquilo ficou incutido no seu subconsciente. Isso é bem interessante. A pseudo-hipnose é uma forma também de você deixar o seu paciente confortável antes dele receber a hipnose de fato. Podem ser exercícios, aqueles exercícios de brincadeira, não deixa cair a caneta, ou a mão tá grudada com a cola, ou aqui não vai soltar, ou você tá grudado na cadeira. Tudo isso em estado de vigília, você recebe essa pseudo-hipnose, você vê que funciona, dá aquelas risadas, faz aquelas... E aí você sente, você fala, não, nossa, tudo bem, é isso? Nossa, que legal, você se sente confortável. E aí você muitas vezes permite o tratamento. Eu, de verdade, acho que se eu precisei usar pseudo-hipnose antes de uma sessão de hipnose, foi assim 1 ou 2 vezes. Geralmente a gente usa para mostrar como funciona, mas assim... para colegas, para amigos terapeutas, para alunos, para outras pessoas, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Mas a pseudo-hipnose ela acontece com a gente o tempo inteiro. A gente sofre ação, sim, principalmente de artigos televisivos no Instagram. Chega uma hora que você viu tanto aquilo no Instagram que você começa a procurar sem perceber. Né? Quem mexe muito com o Instagram, uma propaganda. Quem trabalha com marketing, a Bel trabalha muito com isso, sabe muito bem como funciona a impregnação da marca. E é através da pseudo-hipnose que isso funciona. Muitas vezes não tem esse nome, mas é exatamente isso, certo? Ok. Isso tem a ver com as propagandas subliminares? Todas elas são. A gente não sabe, mas toda propaganda é. Lembrando da propaganda, quem tem mais ou menos 26 anos, que é mais ou menos a minha idade, 27, 28 anos, vai lembrar da propaganda dos pôneis. Do carro, acho que era, nem lembro a marca, mas era do tal dos pôneis malditos, péssimo. Só que era por conta do My Little Pony, que na época era um desenho super famoso, que tinha uma musiquinha que grudava nas crianças. E aí, deixa eu ver, isso, mensagem subliminar e anúncio, isso mesmo. E aí, de repente, o que eles fizeram? De tanto que os pais ouviam aquela música, chegou a ficar irritante. Porque era o momento dos desenhos estarem, eles ficavam marcados, né? Então, essa empresa de carro, muito esperta, muito inteligente, de uma forma muito criativa, fez a musiquinha dos pôneis malditos quando o carro batia por causa do motor, isso, aquilo, com os pôneizinhos, com a música no ritmo do My Little Pony. Então, todo mundo cantava aquela música, porque todo mundo já conhecia o ritmo.
Todos os pais conheciam o ritmo, todos os tios, todo mundo conhecia o ritmo por causa das propagandas do desenho, que era febre na época. Então todo mundo grudou com a música da propaganda do carro. Às vezes, você não lembra, às vezes, a propaganda, não lembra o carro, mas lembra do My Little Pony, lembra do cara abrindo o capô. Você não lembra do desenho, você lembra dos pôneis malditos. Isso é mensagem subliminar, na verdade, isso fica grudado na cabeça. Na época do carro, o carro vendeu pra caramba. E você nem sabia por que ia lá pra olhar aquele carro. E era por causa da propaganda. Só complementando, eu sempre me lembro também de uma situação que era o café. O Café Três Corações. Que tinha uma musiquinha que tocava, uma música super conhecida. Eu esqueci a música agora. Mas assim, uma música que era muito chamativa, né? Era muito linda. Te leva para memórias passadas de coisas boas, românticas. E os coraçõezinhos saindo. E eu sempre comprava uma outra marca de café, porque também estava já, né, aqui colocadinho no subconsciente. Mas eu me lembro de chegar no mercado e automaticamente pegar o Café Três Corações. E a música ficava assim no ouvido mesmo. Então eu peguei e algumas vezes eu fiz isso. Por quê? Porque eu me lembrava daquilo e ele me trazia a sensação de bem-estar, enfim, é muito interessante. E super rapidinho, lembrando dessa questão do café, se eu for no mercado, eu vou querer comprar o café caboclo. E eu tenho minhas razões. Rolando Boldrin, fazendo a propaganda do café caboclo, falando, eita, cafezinho bom. Eu não consigo deixar aquilo. Para mim, aquilo foi tão forte dentro de mim, que entrou aquilo na minha cabeça. E por algum motivo eu associei com meu avô. Então a gente associa, é proposital, é para você associar com um avô, um pai, e você vai criar a Solan. A Solan, exato, é isso mesmo. A gente parece assim, é brincadeira, engraçadinho, hahaha. Você tá indo comprar porque foi legal? Mentira. Tira isso da sua cabeça, você foi influenciado. Com certeza. O tempo inteiro você está sendo influenciado a comprar aquela marca, a comprar aquele móvel, para ter aquela casa, o tempo inteiro. E o capitalismo já faz isso com a gente, né? De você ter, de você fazer. É normal. Olha só, gente, isso chega a ser uma coisa muito grave, porque além de alergista, eu sou pediatra. Hoje eu não faço mais pediatria, fiquei só na alergia, na imunologia e na terapia, né? Mas uma coisa muito séria que acontece é o tal do Danoninho, né? Que acontece? Quando ele foi lançado, a chamadinha era assim, Danoninho vale por um bifinho. E aí se entende que ele seja tão saudável quanto um bifinho, né? E aí hoje você vê, até hoje, as mães dos bebê de 6 meses comendo Danoninho. Elas nunca pararam para perceber que não existe nenhuma indicação, aliás, é contraindicado até os 4 anos de idade. Isso vem escrito na embalagem e ninguém lê. E continua aquela briga eterna entre pediatras e as mamães, né? Que acham que dar Danoninho é uma coisa saudável e, aliás, se você não der, as outras mães vão te olhar torto, mas você ainda não deu. Então, olha como aquilo fica impregnado, né? E eu tô falando da marca porque foi o que, inicialmente, né? Foi que o Petit Suisse foi o primeiro que surgiu. E ainda hoje é o de marca mais respeitada, né? Sim, se você tem condição financeira de comprar o Danoninho, você vai comprar o Danoninho. Você não vai comprar outra marca, você vai comprar o Danoninho. Então, geralmente é isso. Eu não digo por gosto pessoal, digo pro seu filho. Você fala, não, esse aqui é o melhor pro meu filho. Mesmo que o outro seja igual, ou mesmo que o outro seja melhor. Você vai naquele, porque o Danoninho, as mães dão, todo mundo dá, todo mundo tem, a propaganda, e isso, as crianças são saudáveis, comem brócolis. Não, meu filho vai comer Danoninho. Né, assim... É sem querer. Claro que ele, depois da idade preconizada, tudo bem, é uma sobremesa, enfim, não é a questão do alimento, mas é o exemplo do quanto, né, essa cultura, quanto isso ficou impregnado a partir do momento que se colocou que ele valia por um bifinho. Mas a gente ainda pode voltar lá nos anos 50, 60, quando a Nestlé veio para o Brasil e começou uma antipropaganda ao aleitamento materno. Isso nos trouxe problemas até hoje. Olha que loucura, né, gente?
A propaganda era de uma criança muito desnutrida, enfim, mamando na mãe, e uma outra criança bem gordinha tomando o famoso leite lá da Nestlé, né? Das duas pombinhas. Então isso trouxe para a mãe aquela mensagem de que o meu leite é fraco, ele não serve para o meu filho, mas o outro sim. E isso acarretou uma geração, 2, 3 gerações de mulheres que não amamentaram, né? E isso também leva o pediatra a um trabalho exaustivo na tentativa de resgatar o aleitamento materno, que é tão importante. E tudo isso veio de uma propaganda que literalmente hipnotizou multidões. Sem né? falar nada. Sem dizer, Sem dizer o leite nada. da mãe é fraco. Exatamente. Aí entra a questão da mensagem subliminar, que é o que entra mais rápido no cérebro. Né? Olha o poder, quando a hipnose está nas mãos de poderosos, né? Isso faz parte das propagandas, então a gente precisa tomar muito cuidado e analisar tudo com bastante cautela, né? Bom, que mais? E aí, Vitória? Vitória, eu só queria te perguntar um pouco, fazer um breve um adendo sobre a hipnose no aprendizado. Em TDAH, que hoje também virou assim uma febre, o uso de Ritalina, antidepressivos e tudo mais em crianças. A hipnose pode ajudar essas crianças no aprendizado, no processo de déficit de atenção e esses diagnósticos que já vem rotulando a criança, né? A gente pode utilizar? Com certeza. A dificuldade do terapeuta vai ser encontrar um caminho em que ele consiga que a criança, quando é criança mesmo, né? O adolescente entra um pouco mais fácil, mas que consiga a criança entrar no estado de transe hipnótico. O que acontece? A criança, ela está o tempo inteiro sugestionável. Até os 6 anos, eles são esponjas, a gente sabe muito bem disso. Quem tem filho, quem tem sobrinho, quem trabalha com criança. Eles são esponjinhas, então eles absorvem coisas boas e coisas ruins. A hipnose neles é fácil. Da mesma forma como você coloca rápido no estado de transe hipnótico, ou às vezes nem precisa colocar para sugerir, rapidamente eles saem daquele momento e se distraem com outra coisa. A criança que tem um distúrbio de atenção, tem TDAH, a gente sabe que hoje em dia esse diagnóstico é comum, não importa se você é muito, é pouco, o diagnóstico está sendo comum mesmo. É complicado para o terapeuta que não tem aptidão com criança, mas aquele que está acostumado, ele consegue sim, e trabalha com a criança para que ela entre naquele estado de hipnose, ou pelo menos sugerindo no começo, né, algumas sessões, e essa criança sim vai ter melhora. E vai ter melhora, vai ter uma vida normal, não tem como a hipnose atrapalhar ou não ajudar, né? O que pode fazer é suavizar no primeiro momento, não ser uma coisa tão grandiosa quanto de repente a mãe espera. As mães, os pais, eles esperam muito dos tratamentos. Então, às vezes não é aquilo, mas com certeza 1, 2 sessões já ajuda demais a criança ou adolescente na escola, dentro de casa mesmo, a criança hiperativa, principalmente a criança hiperativa, até mais do que a criança que tem um déficit de atenção, porque a criança que tem déficit de atenção, ela pode também ser hiperativa, certo? Ela pode também ter um pouco de hiperatividade. Mas a criança que é só hiperativa, não é questão, ela não tem problema com o aprendizado, mas ela é ágil, ela é rápida, tudo estresse, ela tem que ser rápida. Essa criança é mais difícil de trabalhar na hipnose, então a gente tem que entrar na dela. Tem que fazer o que ela faz, tem que ser rápida, brinca daquilo, faz desenho, faz... É um outro método. Trabalhar com criança é totalmente diferente de trabalhar com adulto. E os resultados são muito melhores. Isso eu garanto. Então, dá certo sim trabalhar com TDAH, trabalhar com hiperatividade, trabalhar com déficit de atenção no geral, dislexia, tudo isso com a hipnose. Certo? É bem interessante. Vitória, então você diria que esse é um método, um recurso que o terapeuta deveria ter nas suas terapias. Então, e aproveitando, é possível fazer hipnose à distância? Sim, é possível fazer hipnose à distância, apesar de que nós que trabalhamos com hipnose gostamos muito do toque. Né? Você encosta na mão, você encosta no ombro, então tem muito disso. Nosso momento não está permitindo que isso aconteça. Então, precisa se reinventar, mas dá certo sim fazer hipnose à distância, principalmente ericksoniana. Você consegue trabalhar. Eu tive pacientes à distância, tive pacientes de outros países, colegas em comum que precisaram da hipnose também.
à distância, deu muito certo. Você vai através do computador, a pessoa já tem que ter pelo menos um contato inicial com você para ter essa sensação de que vai ficar tudo bem. A pessoa tem que estar num ambiente onde nada vai atrapalhar, ninguém vai entrar de sopetão, não vai ter barulho. É bem interessante. Então, dá certo sim, você que é terapeuta e não faz hipnose e quer acrescentar uma terapia à distância, a hipnose funciona muito bem também. Mas a gente prefere que seja de pertinho, que é uma coisa muito, muito juntinha. A hipnose ela é muito humana. Então você precisa do toque, é gostoso o teu toque, é gostoso você falar próximo da pessoa, falar baixinho. Então tudo isso é interessante. Eu já mandei também áudios a gente chama de meditação guiada, que na verdade é uma hipnose, né? Eu já mandei áudios assim para pacientes que estavam longe, já tinham feito algumas sessões e queriam sempre escutar como faz para entrar em estado de hipnose, para relaxar. Então eu vou induzindo, falo o que ele tem que fazer, ele se coloca naquela posição, naquele relaxamento, depois vou trazendo de volta. Não existe a possibilidade desse paciente não voltar. O que pode acontecer é ele dormir. Isso acontece. E dormir não é hipnose. Se você dormiu durante a sessão de hipnose, você não fez hipnose, certo? São coisas diferentes. São estados mentais diferentes. Tá. E por falar em formação, a gente vai ter alguma formação, algum curso voltado para hipnose? Você está pensando nisso? Sim, provavelmente lá para setembro nós vamos ter um curso de hipnose, de hipnoterapia. O primeiro módulo, que é um módulo básico, com as inserções básicas do que é hipnose, como tratar, quais são os tipos, exercícios, tudo que for simples nesse primeiro módulo, para depois no segundo atuar de forma clínica. Então esse primeiro módulo é mais para você que já tem uma terapia, já é terapeuta, já trabalha com alguma outra coisa. Às vezes você não é terapeuta, mas você é professor, ou você trabalha com marketing, ou você trabalha com outra área em que a hipnose é muito importante, gestão. Então a hipnose ela é bem importante. Esse módulo 1 vai ser assim bárbaro para vocês. E o módulo 2 já entra com a segunda parte mesmo, que é a parte de hipnoterapia, o trabalho disso com o paciente, e a gente vai ter os ambulatórios para vocês testarem também. Isso vai ser bem interessante, mas quando tudo isso estiver programado, a gente lança aqui no núcleo, né? Isso. E aí deixa tudo bem registrado, certo? Para quem quiser saber, eu sou formada pelo Instituto San Pietro, que o meu professor foi o Marivaldo San Pietro. Incrível, uma pessoa maravilhosa. Foi a primeira vez que eu tive hipnose, foi com ele, né? Eu fui atrás por conta da odontologia e de repente eu tive muito mais do que isso. Ele hoje, antigamente ele era o chefe da cadeira de hipnose do CRO, né? Do Conselho Regional de Odontologia. Hoje ele é da PCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Ele deixou de CRO para ficar só com a PCD e com um planejamento científico. Então ele é uma pessoa assim super gabaritada, super calmo, tranquilo, e se hoje eu fiz boas escolhas foi porque na minha aula de hipnose eu fui tratada também. Ele é uma pessoa maravilhosa, só que ele não está mais com grandes cursos, ele não dá mais cursos, mas todos os nossos, o meu método, o método de ensino, é um método que já vem de muito tempo, então é um método super aceito, é um método bom, é um método que tem gabarito, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar um recadinho aqui pra gente, alguma mensagenzinha. Ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Temos uma visita aqui. É pena que não dá para hipnotizar animais, dá? Olha, ainda não sei. Diz que dá. Gente, então, adorei esse bate-papo, Vitória. Eu espero que vocês tenham gostado. A Vitória falou uma coisa interessante e eu quero reforçar. Aqui no Núcleo Clara Luz, todos os nossos cursos, eles são acompanhados de estágio. Então, tudo que vocês encontrarem no Insta, no site, existe a possibilidade do curso acompanhado dos estágios. Então, não é só um cursinho de final de semana que você sai e vai para a vida. Não é assim que funciona. Vocês têm os estágios que são acompanhados, são monitorados por vários meses. E tá? O estágio é gratuito, tá? Você Sim. não paga para fazer parte do estágio e a pessoa não paga para fazer o tratamento. Então, é totalmente desvinculado de lucro, tá? É pro terapeuta e para aquele que realmente precisa de terapia e muitas vezes não tem condição financeira de estar pagando um tratamento longo.
Isso. Com isso vocês também ajudam o universo e o universo vai te reproduzir tudo isso, né? A gente vai entrando no fluxo da abundância e é assim que é, tá? Gente, se tiverem perguntas, podem deixar pra gente, mandem aí por direct, mandem nos nossos canais da internet. Eu agradeço muito a presença de todos. Se puderem, divulguem o vídeo, né, que vai ficar gravadinho. E muita gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão, Vitória. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E ficamos aqui. Claro que a Vitória vai voltar numa outra oportunidade. Temos outros assuntos para tratar também. Mas por hoje ficamos por aqui. Um grande beijo, um abraço enorme para vocês. Tenham um final de semana lindo. Fiquem com Deus e nos vemos na semana que vem. Gratidão. Tchau, gente. Tchau.